Pessoal, Dragon Ball Daima estreou, já temos aí 2 episódios e vou te falar, foi uma grata surpresa esse ano. Dragon Ball Daima surpreendeu todo mundo, inclusive a mim também, que pensava que essa ia ser só mais uma versão infantilizada de Dragon Ball, como foi Dragon Ball Super, ou um fracasso de sequência, como foi Dragon Ball GT. E eu vou falar pra vocês que eu adorei Dragon Ball Daima, esses 2 episódios me agradaram muito e hoje eu vou contar a história completa pra vocês e no final do vídeo eu também vou revelar algumas coisas e passar a minha opinião. Bom, sem mais delongas, basicamente a gente teve algumas mudanças significativas, né, no Dragon Ball Daima. Por quê? O Dragon Ball Daima, ele pega ali no final do Dragon Ball Z, onde o Majin Buu foi derrotado e onde o Daburá, né, morreu, como vocês bem sabem. E com isso a gente é introduzido ao reino demoníaco, né, o Makai, o mundo dos demônios. Nesse reino dos demônios, a gente tem algumas respostas sobre os Namekuseidins. A gente descobre que, na verdade, os Namekuseidins, eles realmente eram demônios. Lembra que lá no Dragon Ball clássico, o Piccolo, né, o Piccolo Daimao, era chamado como o Rei dos Demônios, né, Piccolo Rei Demônio. E realmente eles eram demônios, porém eles são demônios que foram morar no planeta de Namekusei. Eles não nasceram em Namekusei, eles não são simplesmente alienígenas, eles são demônios que foram morar lá. E a partir disso aí a gente vai ter mais alguns insights, né, sobre todo esse passado dos Namekuseidin, também porque eles têm essa questão de alguns conseguirem usar magia, esses poderes deles na verdade têm relação com o reino demoníaco. E nesse reino demoníaco, como a gente sabe, o rei dos demônios era o Daburá, que foi, né, antes dele era o Aburá, que é o pai dele. A gente descobre quem é o pai do Daburá. E descobrindo quem é o pai do Daburá, a gente também tira algumas ideias de alguns personagens que podem vir. Quando o Daburá morreu, aconteceu uma certa desigualdade ali dentro do reino demoníaco, porque ficou sem saber quem seria o sucessor dele, já que o Daburá ainda não tinha tido filhos, né, do ponto que ele morreu. E o rei Goma se tornou, né, ali o líder, o rei do reino demoníaco, né. Ele é um personagem novo, ele é um personagem que foi criado agora, que apareceu pela primeira vez no Dragon Ball Daima, ao lado da doutora Arinsu. E essa doutora Arinsu é uma personagem que chama bastante atenção, porque ela lembra um pouco a Towa, né, do Dragon Ball Xenoverse. E ela provavelmente vai ser a verdadeira vilã. Pelo que a série está mostrando, o Rei Goma, ele na verdade, ele é só um peão na mão dela. Ele faz parte do grande plano ali da Arinsu. É como, por exemplo, no Jujutsu Kaisen, que a gente fala bastante aqui no canal, que a gente tinha o Kenjaku, Sukuna, tal, a Mesh Tengen. Tudo ali não existia um vilão assim. A gente tinha um grande plano com várias pessoas dentro dele, né? Que o Kenjaku tinha ali vários peões dentro do plano dele. Inclusive o próprio Ryomen Sukuna, né? Fazia parte do plano do Kenjaku. E a mesma coisa. O Rei Goma, provavelmente, ele faz parte do plano da Arinsu, né? E bom, a partir daí, o Goma ele descobre, né, que na Terra tem esses guerreiros poderosos e tal, e ele vê que eles podem se transformar em uma grande ameaça para ele, o que faz com que ele vá atrás de pedir aquele desejo para fazer com que eles voltem a ser crianças, né, virem miniaturas, para que eles não sejam mais perigosos para poder atrapalhar os planos do Rei Goma. A partir disso, o Shenlong ele revela uma regra nova, né, mais uma vez aí, vem aí o Shenlong inventando moda. O Shenlong ele fala que para clientes recorrentes, pessoas que têm ali um histórico de usar as esferas do dragão, ele realiza 3 desejos. Porém, como o Goma é um cliente novo, né, um cara que está fazendo o desejo pela primeira vez, o Shenlong não vai dar esse voto de confiança não. Então ele vai dar só um desejo para o Rei Goma, né? Então o Rei Goma fica com muita raiva e tal, e ele apenas transforma eles em criança. Então ele não realiza os outros desejos que o Goma tinha. E a partir disso daí, o Rei Goma ele não conseguiu despertar o terceiro olho que ele tanto queria. Esse terceiro olho, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que o Akira Toriyama, ele tinha feito, né, no começo do Dragon Ball, um conceito pro Tenshinhan, que acabou nunca sendo usado, e muito provavelmente ele ia utilizar agora no Dragon Ball Daima. Como vocês sabem, o Akira Toriyama, o último desejo dele é esse Dragon Ball Daima. Ele realmente botou muito a mão dele aí nessa obra, mais até do que no Super. Com o Dragon Ball Daima, a gente tá vendo que o Dragon Ball Super realmente era só supervisionado pelo Akira, e era o Toyotaro realmente que tocava o mangá todo. Porque esse aqui tá bem diferente do Dragon Ball Super, o toque tá outro, tem aquele foco na magia, tal, o ar mais sobrenatural, misturado também com a comédia, tal, que tinha no Dragon Ball Clássico, tem no Dragon Ball Z, e que no Dragon Ball Super a gente não viu mais, né? Dragon Ball Super a gente só vê ET, outros universos e tal, então é bem diferente. Esse terceiro olho do mal, o que seria isso? O Tenshinhan ele tem uma habilidade que o Akira Toriyama falou em uma das entrevistas que ele deu, que seria a iluminação, a partir desse terceiro olho, né? Que ele conseguiria ter a iluminação para ver a verdade. Só que ele nunca especificou que verdade é essa. E agora com esse conceito do terceiro olho do mal que o Rei Goma quer, muito provavelmente é a mesma coisa. Ele quer adquirir esse terceiro olho, assim como o Tenshinhan, para conseguir uma certa iluminação e chegar a uma tal verdade, que a gente não sabe que verdade é essa, né? Talvez esse terceiro olho ele sempre seja mal, e a verdade que ele vê sempre é má. Mas o Tenshinhan treina para controlar isso. Ou o contrário, pode ser que o Tenshinhan ele tenha o clã dele, né, aquele clã dos 3 olhos, que é aqueles híbridos de alien com seres humanos, vocês sabem, tem um vídeo aqui no canal também explicando as raças de Dragon Ball, que eu vou deixar aí no card em algum lugar. Talvez esse terceiro olho do Tenshinhan, desse clã dele, seja justamente para o bem, enquanto no clã dos demônios você consiga ter esse terceiro olho apenas para o mal. E aí você teria ali o Yin Yang, né, o clã do Tenshinhan seria o lado bom, e o dos demônios, que o Goma quer adquirir esse terceiro olho de uma maneira não orgânica, né, já que ele não é desse clã, ele só vai receber esse olho pelo desejo, seria ali para o mal, né? Com isso tudo aí que vocês já estão sabendo agora, a gente também é introduzido a um personagem novo,
que é o Neva. Esse Neva, ele é um ancião na Namekusei-jin, que ele tem a habilidade de conseguir remover as esferas do dragão, conseguir reunir elas e remover o estado de pedra, porque o Ema, ele consegue usar essa técnica no reino demoníaco, ele não consegue fazer isso na Terra, porque ele tem algumas limitações. Já o Neva, ele não tem essas limitações. E esse Neva, ele levanta também uma questão que é, será que esse Neva, ele conhece, ou ele até talvez seja, o antecessor do Kami-sama? Porque tem um episódio filler do Dragon Ball, que mostra o Namekusei-jin, que também foi Kami-sama na Terra, mas que ele nunca foi mostrado canonicamente. Será que esse Neva vai ser uma porta pra gente saber mais do passado dos outros Kami-samas que houveram antes do nosso conhecido Kami-sama, né? Que se dividiu em dois, ficou Kami-sama e o Piccolo Daimao, né? A parte má. Será que a gente vai estar vendo isso? Bom, não dá pra saber, mas que com a aparição desse Neva, a gente tem algumas novas informações sobre os Namekusei-jins que já vão estar aparecendo. Como eu falei, a gente agora sabe que os Namekusei-jins, na verdade, eles são sim demônios, que foram morar em Namekusei. Eles também são oriundos ali do reino dos demônios, então não é errado dizer que eles são demônios, como era no clássico, né? No clássico era falado que eles eram demônios e tal, depois introduziu o sexto conselho de Alien, mas não, então agora tá tudo fazendo sentido, né? Não tá mais errado. E bom, o episódio também ele fala mais um pouco sobre os Namekusei-jins quando o Piccolo conta a história dos Namekusei-jins do passado. Ele fala que os Namekusei-jins eles decidiram, né, sair do reino demoníaco, né, sair do Makai, porque eles não gostavam dessa ideia de serem dominados, de serem meros demônios controlados por outros, né? Então eles foram para Namekusei e ali eles criaram o próprio reino deles e tal. E aí a gente conhece já a organização dos Namekuseis, né, que a gente já viu isso tudo aí no Dragon Ball Z. Então a gente descobre que na verdade eles não eram oriundos de Namekusei, eles foram para lá, né? Só que eles não falam qual era o nome dos Namekusei-jins antes, né? Ou qual era o nome do planeta Namek, né? Por que eles se chamaram de Namekusei, ou se já era Namekusei antes, né? Eu acredito que eles chamaram de Namekusei porque eles são a raça demoníaca Namekusei-jin e eles botaram o nome do planeta, o nome deles, eu acho, né? Mas não falaram isso ainda. A partir disso, a gente também conhece o Glório, que ele é um morador ali, né, do reino demoníaco, só que diferente da Arisu, né, do Rei Goma, ele é bonzinho, ou pelo menos ele aparenta ser bonzinho, né? Porque como eu falei nesse primeiro e segundo episódio, a gente tem alguns insights sobre a história que faz a gente pensar que talvez tudo ali seja um plano maior e que todos ali sejam alguns peões. Então talvez o Glório, ele também seja um peão na mão da Arisu, e a gente não sabe. E ele está sendo mostrado como um personagem bom agora. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Glório ele realmente é bom, mas mantenho sempre os olhos abertos, né? No Dragon Ball, tudo pode surpreender a gente. Eles chegam na Terra, né, a Pansy e o Glório, e eles vão falar logo com o Goku e com o Supremo Senhor Kaiô para se juntarem, né, e poderem assim derrotar o Goma e o exército dele, né, derrotar a Arisu. Eles informam, né, que os Guerreiros Z, eles se transformaram em criança por causa do desejo do Rei Goma, e o Glório oferece ajuda para eles. A nave dele só tem espaço para 3 pessoas, ou seja, Piccolo, Vegeta, Bulma, Gohan, o resto do pessoal, eles vão se juntar posteriormente porque eles vão ter que desenvolver uma outra nave. Mas o Supremo Senhor Kaiô e o Goku, eles partem aí adiantados com o Glório. É por isso que muita gente já tá levantando o galo que talvez o Glório seja vilão, porque ele já foi de propósito buscar o Goku para tirar ele da jogada, né, e tentar ali de alguma maneira desestabilizar o grupo e facilitar ali pro Goma fazer um ataque. Mas eu acredito que não é isso não. Eu acho que o Glório ele realmente ele é bonzinho, ele quer ajudar. E bom, a partir disso a gente tem agora informações novas sobre as esferas do dragão. A gente descobre que tem uma nova regra, então esse negócio do Shenlong poder e não poder fazer desejo depende da afinidade dele com a pessoa. Então, se você é um cliente recorrente, o Shenlong ele tem mais, né, confiança com você, ele vai permitir mais desejos. Já se você for um cliente novo, ele vai permitir menos desejos. E quais foram, né, as minhas impressões desse primeiro episódio e segundo episódio de Dragon Ball Daima? Eu vou falar pra vocês que foi uma grata surpresa o Dragon Ball Daima, porque pra mim ele já tá muito melhor que o Dragon Ball Super, tá? Se você for comparar episódio 1 por episódio 1, episódio 2 por episódio 2, esse começo em Dragon Ball Daima foi muito bom. Já o Dragon Ball Super, o começo dele é bem chato, como vocês sabem, porque é só adaptando os filmes, né? Então, assim, o Dragon Ball Daima, pra mim, ele tá agradando muito mais. E ele fez 2 coisas que eu gostei muito. Ele respeitou o passado. Cara, tem umas cenas que eles reanimam ali da saga Buu. Cara, fenomenal, fenomenal. Qualidade de animação tá incrível, tá? Uma qualidade de animação muito boa. Produção ótima. Respeitando ali o passado. E ele também consegue ali, da maneira deles, né? Deixar um público mais novo, né? Como a gente sabe, Dragon Ball tem sido mais infantilizado recentemente para caber mais pro público novo, só que não é de uma maneira que desagrada, sabe? O Dragon Ball Daima até agora ele não me incomodou, como o Dragon Ball Super já incomodou do começo. Do começo eu já achava o Dragon Ball Super muito difícil de engolir, muito xaropinho, muito bobinho. Já o Dragon Ball Daima, não que ele seja uma obra-prima, até porque só tem 2 episódios, mas para quem tá relutando de assistir, eu recomendo que vocês assistam. Deixa chegar no episódio 4, assiste o primeiro. Se você gostar, você maratona os 4 de uma vez, porque realmente eu aposto que você vai gostar. Se eu tivesse que apostar, eu apostei que vocês gostariam. Porque eu mesmo que sou bem... eu não vou dizer hater, mas eu sou um cara que eu não me agrado pelo Dragon Ball Super, não gosto mesmo.
E eu acabei gostando do Dragon Ball Daima. E pra quem acompanha o canal sabe que eu tava com impressões relativamente ruins pro Dragon Ball Daima, né? Pelos trailers, eu tava pensando, pô, bicho, acho que os caras vão vacilar, vão fazer um negócio ainda mais infantil do que o Super. Mas não, acabou que é mais sério, mais legal que o Super. Tem história melhor também. Então assim, eu recomendo muito pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo que assiste o Dragon Ball Daima. Finalmente a gente tá tendo aquela parada que já tinha no Dragon Ball Xenoverse e no Heroes, né? De ter o reino demoníaco, ter o Makai. Eles agora estão fazendo. Eu não sei se à toa, né, a irmã do Daburá vai aparecer. Se eles vão deixar implícito que talvez a Arisu seja a irmã do Daburá. Não sei o que eles vão fazer. Porque no Xenoverse tem à toa, né, que ela é a irmã do Daburá. Não sei como é que vai ser aqui. Até agora a gente só sabe que o pai do Daburá apareceu. E o próprio Daburá foi mencionado, né? Porque ele segue a linha do Z. Então a gente já sabe agora que o pai do Daburá canonicamente é o Aburá. E agora é esperar pra gente ver se vão aparecer irmãos aí do Daburá, como é que vai ser. Eu acredito que não vão aparecer irmãos dele, porque senão eles já teriam brotado pra Guerra de Sucessão pra ser o líder do Makai, né? Se eles não apareceram ainda, acho que dá pra presumir que não tem irmãos dele. Mas, enfim, né? Tudo é possível quando se fala de Dragon Ball. Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o resumo aí dos primeiros episódios de Dragon Ball Daima. Recomendo muito que vocês assistam. Se você tá aqui até o final, comenta Arisu pra saber que você viu até o final. E também eu peço que você se inscreva e compartilhe o nosso vídeo pra ajudar aqui o canal a crescer. A gente tá quase batendo 16 mil inscritos. Eu peço que vocês me ajudem pra gente bater essa meta ainda esse ano, tá? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem.